Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês alguns conhecimentos na área da filosofia. Esse projeto maravilhoso que nós temos, né, dessa plataforma que é multifuncional, ela é multidisciplinar e ela, claro, é multiutilizável. E aí eu já vou pedindo a você para você compartilhar os nossos conteúdos. Isso, você que tem um amigo que não conhece a plataforma Gonçalves Dias, você sabe onde nos encontrar, então manda o link para o seu amigo, manda aquela dica, olha, você quer estudar a plataforma Gonçalves Dias, é o lugar. E aí você vai, espalhando o nosso trabalho, valorizando o nosso trabalho, trazendo para a gente muito mais audiência para que esse projeto possa continuar cada vez mais, ok? Nós dependemos de você e nós queremos aprová-lo, nós queremos levar você a alcançar os seus objetivos e você pode compartilhar isso com os seus companheiros de sala, amigos de rua, parentes, distantes ou próximos. Nós contamos com você, contamos com a sua grande participação. Um outro detalhe importante, que o professor André sempre está falando, a gente já grava aula há muito tempo, quase, aí já são 15, 17 anos gravando aula, tanto para a universidade como para o ensino médio, eu quero te trazer aqui a necessidade de você evitar perder a atenção. Então pegue seu material, isso, alinhe a coluna na cadeira, sente direitinho, procure relaxar para que seja cada vez mais aprazível o conteúdo, para que você possa absorver, para que você possa prestar atenção o máximo possível. Veja que nós não temos uma aula muito extensa, mas então dá para você ter uma concentração e apreender com mais, claro, afinidade, acuidade e até eficiência. Nós vamos trazer para vocês agora umas questões sobre um dos conteúdos mais básicos da filosofia, que é a própria questão da filosofia. O que é filosofia? Momentos da filosofia, períodos da filosofia, filósofos que estudam o quê? Elementos que a filosofia se utiliza para o estudo. Então, nós temos aqui muitas nuances, muitos caminhos que nós podemos, na verdade, atalhar ou determinar. E aí nós contamos, claro, com a sua apreensão deste conteúdo básico. Claro, nós estamos no ensino médio, ensino básico, então nós precisamos deste conteúdo que é básico, aparece em vários vestibulares, muitas provas, muitas questões, muitos certames em geral, eles cuidam deste conteúdo, que é um conteúdo legal, um conteúdo bacana, bom da gente refletir sobre ele, perfeito? Então vamos lá. A filosofia é uma disciplina, ou uma área de estudos, que envolve investigação, análise, discussão, formação e reflexão de ideias em uma situação geral, abstrata ou fundamental, né? Porque a filosofia ela é holística, ela cuida do todo. Porém, para que se utiliza de todas as qualidades acima mencionadas. Porém, para que se utiliza todas as qualidades mencionadas. Para que ela faz isso? Para que motivo? Para que elemento? Letra A, para continuar a vida de alienação? Não pode, né? A gente não pode dar continuidade. Para que se utiliza todas estas qualidades? Por que ela usa? Qual o motivo? Certo? Continuar a alienação? Você vai continuar deixando as pessoas ali presas num mundo que na verdade não existe, numa realidade paralela que não condiz com aquela que nós realmente temos efetivamente. Não pode ser superstição que um mito, por exemplo, traz, não pode ser verdadeiro. Adquirir um senso crítico, olha só, que palavra crítica. A crítica desvela ideologias, é justamente o contrário da letra A. A crítica, ela consegue apontar pontos positivos e negativos, o que é importante para o grande filósofo. Ele precisa enxergar o quadro todo. E visão de mundo. Olha que coisa interessante. Então a letra B, ela traz aqui, né, uma sugestão muito melhor que a letra A. Perfeito? Olha a letra C. É para não precisar mais estudar, cessar o estudo, acabar, encerrar. Com certeza, se é um caráter crítico, você tem o avanço, você tem o progresso. Então não vai encerrar necessariamente. Para acreditar em todas as coisas sem questionamento, pelo contrário, a filosofia ela também tem o seu momento, não é o único. Muita gente diz assim, filosofia é perguntar. Não, calma. É um dos momentos, não é nem o único, mas é um momento importantíssimo, o questionamento. A filosofia é um saber assistemático? Nunca. Assistemático quer dizer que não é organizado. É para se tornar um saber, então, caótico, um saber de qualquer jeito, negativo.
ele é sistemático. Então, você já percebeu que a única saída que nós temos aqui é assinalar a letra B de bola. É isso? Então, marque para você nessa primeira questão, letra B de bola, adquirir um senso crítico e visão de mundo. Então, para que se utiliza de todas as qualidades que a filosofia pode apresentar? Para adquirir um senso crítico e uma visão de mundo. Correto? Perfeito? Vem comigo. Vamos fazer mais uma aqui, para a gente poder consolidar cada vez mais. A filosofia não nos torna milionários, obviamente, não é esse o objetivo. Não nos ergue às dignidades do Estado. É até bastante descuidada destas coisas. Pode até não nos fazer subir a altos postos ou responder todas as nossas perguntas. Mas então, para que serve? Qual é a utilidade da filosofia? É uma pergunta muito interessante, né? Geralmente os alunos eles têm essa curiosidade. Professor, para que serve a filosofia? Qual é a utilidade dela? É válido lembrar vocês que a pragmática, a utilidade, o uso, para uma determinada função de conhecimento, ela não é tão determinante. Ou seja, ela não precisa ser descrita. Existe e se esgota em si mesmo. A filosofia, ela é pela própria filosofia e isso já se basta. Ah, mas eu queria uma utilidade. Claro que nós podemos tirar várias utilidades. Mas não que isso seja obrigatório. Tá? Então, uma coisa é a pragmática, a prática, o utilitarismo. Outra é a essência que se esgota em si mesmo. Ok? Mas veja só, esta questão ela está buscando nestas alternativas uma utilidade plausível que se harmonize e que se encaixe para a própria filosofia. Vamos ver se nós encontramos. É um instrumento pelo qual se procura a verdade, não na sua posse, sem se preocupar se vai achar ou não. Interessante. É a busca pela verdade. Não interessa se vai achar ou não. E detalhe, quando você acha uma verdade, ela pode mudar. Interessante. É a procura da verdade absoluta e fechou uma questão, criou uma megalomania até, né? Que fez uma coisa assim meio, saca? Bem radical, aí a filosofia não tem essa pretensão toda, dogmática até, sendo que se acha dona da mesma, não faz nenhum sentido. Para que se tenha uma vaga ideia do mundo grego, não é uma vaga ideia do mundo grego, até porque ela transcende o mundo da Hélade, o mundo grego. Ela está no mundo romano, ela está na Europa como inteira, ela está na África, ela está na América do Sul e na Oceania, em todos os lugares que você possa imaginar. É o meio de mistificar, não é mitologia. Não é mitificar nem mistificar. Não é o mundo mágico, fantasioso, ingênuo, imaginativo. Através de suas crenças e medos. Bom, não vai fazer muito sentido isso. É somente o saber mal elaborado e ascético? Não é saber mal elaborado e na recusa ali do que a gente chama dos prazeres, não. Então, aqui nós vamos perceber também que a nossa opção mais clara, né, a nossa opção mais aprazível é a letra A que nós temos aqui. É a única que pode mostrar, dentre várias utilidades, uma das utilidades da filosofia, certo? É claro que a filosofia tem muitas utilidades, mas como eu falei a vocês, talvez não seja tão importante descobrir a utilidade, mas valorar a filosofia por ela mesma, em si, né? E esse saber em si é importante muito. Mas aqui nós vamos marcar a letra A. Marque nesta segunda questão a letra A para vocês, correto? Vamos fazer mais uma aí, nós estamos aqui no pique, né, tentando correr com isso aí. A palavra filosofia é grega, todo mundo já sabe. Filos, amigos, sofia, sabedoria. É composta por filos e sofia, tá? Significa amizade, amor fraterno, respeito entre iguais. Sofia quer dizer sabedoria. Filósofo, o que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja o saber. Assim, a filosofia indica um estado de espírito da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento, estima, procura e o respeita. No texto, a filósofa Marilena Chauí define o sentido da palavra filosofia criada por Pitágoras. Pitágoras é atribuída a Pitágoras. Pitágoras é uma lenda, né? Vamos combinar. Mas Pitágoras é um dos grandes autores dos quais, dentro da filosofia, não só da matemática,
é atribuída a ele, claro, a criação da palavra filosofia. A filosofia nasce com o objetivo de uma questão de fé. Tá? Problemas da Filosofia, Lisboa Gradiva, 2009, o livro. Vamos ver. Dentro deste contexto, o sentido da palavra filosofia, como é que fica? Como é que eu encontro? Como é que eu posso perceber que é arquitetada essa palavra filosofia? Tá? Vamos lá. Concordar com as explicações dadas pela mitologia? Jamais, não é explicações harmonizadas com a mitologia. Aqui eu estou vendo um texto da Marilena Chauí, que está colocando, né, aqui a filosofia como um estado de espírito da pessoa que está ali alinhada, irmanada ou em um sentimento de busca pelo conhecimento, mas não é o mitológico. Questionar o conhecimento mítico, bem, melhor. Buscar explicações lógicas e racionais para o universo, encaixa até lá nos pré-socráticos, os filósofos da física, da cosmologia. Demonstrar a impossibilidade da construção de conhecimento verdadeiro? Não, não é impossível construir um conhecimento verdadeiro na filosofia. Atentar contra os deuses e desenvolver uma sociedade sem crenças? Não é necessariamente esta a grande intenção da filosofia ou do filósofo. Elaborar somente explicações lógicas também? Não. Assim fica fechado demais, assim traz uma falsa compreensão de uma espécie de enquadramento de uma filosofia que vai se utilizar apenas das estruturas lógicas e racionais, também não é somente isso. Então, por uma questão aqui de, claro, de acordo, até mesmo de encaixe ou de harmonia, a letra B, questionar o conhecimento mítico. Tá? Esta letra B, com o questionamento do conhecimento mítico, já traz para a gente uma boa proposição, então nós vamos assinalar, vocês vão assinalar para vocês aí, claro, a letra B de bola, que é uma letra aqui que traz para a gente uma boa sugestão de resposta, ok? Marque a letra B. Não vacile, é a letra B, essa aqui, a letra B que a gente vai marcar. Na quarta questão, nós temos uma questão a priori, ou seja, em primeiro momento, bem simples, mas ela requer um conhecimento muito apurado. E aí, para que você desenvolva mais conhecimentos, nós temos aqui a plataforma Gonçalves Dias recheada de conteúdos de filosofia, e não só de filosofia, nós temos sociologia, temos língua portuguesa, nós temos todas as disciplinas para você. E ali você tem uma grande gama de aulas que você pode assistir, voltar quantas vezes quiser, anotar, sugerir, interagir, mandar uma mensagem, da forma como você achar melhor, para você poder avançar nos seus estudos ou até mesmo aprofundar alguns, tá? Claro que dentro da perspectiva da educação básica. Fique bem claro, ok? Que é o ensino médio do qual nós estamos aqui nos referindo. Se alguma coisa é verdadeira, então a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade, segundo São João. Bom, o apóstolo João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. São Tomás de Aquino, as 5 vias da prova da existência de Deus. Olha só. Nós estamos falando de São Tomás, é só essa expressão, São, já dá a ideia de santo. E aí já fica uma dica bem legal. Eu falo de santo, eu estou encaixando com a igreja. Se é a igreja, então eu já tenho uma determinada gama de conhecimentos a serem mobilizados. Porque quando você pega aqui, você vai perceber que ele está falando da escolástica, e a escolástica é um tipo de filosofia que está dentro de um espaço temporal, correto? Nós vamos já saber qual é esse espaço temporal. Olha só, o trecho de São Tomás de Aquino é um exemplo claro da união de razão e da lógica com a fé. Esta característica marca pela qual algum período da filosofia ficou conhecido. Que período da filosofia é esse? Então, veja só. Você tem fé e razão. E aí você tem também o quê? A expressão são, santo, religião. Aí eu tenho a filosofia antiga. A filosofia antiga, ela não vai se encaixar dentro desse estereótipo, dentro desses conceitos, dentro dessas imagens. A filosofia medieval, cristianismo, religião, os santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Olha só, estamos aqui muito mais para um período medieval, portanto. Filosofia pré-socrática, não, porque pertence à filosofia antiga. Filosofia medieval, filosofia da Idade Média, perfeito,
Aqui encaixa direitinho a letra B. Filosofia moderna. Moderna já é alheia um tanto quanto a este pensamento religioso. Então aí já está um pouco distante, né? A filosofia moderna ali, ela tem uma certa dificuldade em enquadrar esses conhecimentos muito considerados teológicos, né? Ela quer, na verdade, se livrar disso. Filosofia contemporânea, não, já está muito distante, e os temas da filosofia contemporânea, como angústia, náusea, desespero, o próprio niilismo nietzscheano, são conceitos que não se encaixam muito bem aqui dentro destes elementos, que nós estamos falando de Deus, da prova de Deus, Deus como elemento a ser, certo, sempre levado em conta. Filosofia linguística, de todas as opções, essa aqui é uma das piores, porque a filosofia linguística ela vai lidar com a linguagem, ela vai lidar com as condições da linguagem, as proposições proferidas, o sentido e principalmente aliada ao cotidiano, o uso dela prático, normal. Então, a gente vai perceber, na verdade, que aqui a gente só tem a possibilidade de marcar uma alternativa que é a letra B, filosofia medieval. Você vai marcar a letra B, filosofia medieval, sabendo que nós estamos falando de um trecho, olha como é importante, o Enem trabalha muito assim, o EMA também. É um trecho que é citado para vocês e fala várias vezes em Deus, o Deus cristão, o Deus que conhecemos dentro da religião, que temos no Ocidente com maior força. Este período dominado, na verdade, por esta condição é o período medieval. Então, você vai assinalar a letra B de bola, filosofia medieval, correto? Marque para você, letra B. Tá faltando só uma questão. Vamos lá, não me deixa sozinho. Não me deixa sozinho, e essa aqui é show de bola. Pense numa questão bacana. Olha só, aqui, mais uma vez, nós temos aulas de todos os temas praticamente na plataforma Gonçalves Dias. Então, eu te convido a ir, dar um Gonçalves Dias, olhar ali, olha o leque de conteúdos e escolher aquele que você vai querer estudar. O que você tem mais dificuldade, comece por ele, ok? Mas nós temos questões também. Então você tem todo um cardápio aí para degustar e assim digerir a sua aprovação. Esta quinta questão. René Descartes desenvolveu um método filosófico baseado na dúvida para encontrar uma certeza na qual possa fundamentar o conhecimento seguro. Essa certeza fundamental de Descartes é chamada de cogito, ou seja, o que é o cogito? Pensar. E sua formulação principal diz o quê? Já fica muito simples para a gente, não é não? Nós sabemos que uma das expressões, geralmente a filosofia, o pessoal gosta muito dessas expressões assim, bem conhecidas. Só sei que nada sei. A essência do mundo, a existência precede a essência. Olha só, muitas frasezinhas de efeito. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Muitas frasezinhas bonitas. E existe uma atribuída a Descartes lá nas Meditações. Mas que expressão é essa? Vamos lá. Penso, logo existo. Boa. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Proposição cartesiana. Deus sive natura. Não. Medieval. Conhece-te a ti mesmo. O conhece-te, só precisaria do conhece-te, viu? Conhece já fica bonito. Isso aqui é da entrada do templo de Delfos, conhecido também muito pela boca de Sócrates. Só sei que nada sei. Olha, lá vem o Sócrates aqui de novo. Só o amor constrói, é até romântico, mas não é de Descartes, tá? Então, o que a gente vai pegar aqui como proposição cartesiana? Penso, logo existo. Nós só temos uma alternativa, que é a letra A, que tem esta expressão. O interessante é porque tem que vir ali, né, igualzinho. Penso, logo existo. Você pega aqui a letra A desta quinta questão para assinalar. O nosso grande filósofo Descartes afirma a existência do pensamento primeiro, depois a existência. Então, é isso que vai atribuir a ele a condição de racionalista a partir dessas ideias inatas, guiadas pelo pensar, pelo conhecimento e pela nossa capacidade intelectiva, correto? Quinta questão, letra A, marque letra A.
Sou André vai deixando vocês aqui um forte abraço e convidando para a próxima aula com muitas questões legais ainda. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês alguns conhecimentos na área da filosofia. Esse projeto maravilhoso que nós temos, né, dessa plataforma aqui é multifuncional, ela é multidisciplinar e ela, claro, é multiutilizável. E aí eu já vou pedindo a você para você compartilhar os nossos conteúdos, isso, você que tem um amigo que não conhece a plataforma Gonçalves Dias, você sabe onde nos encontrar, então manda o link para o seu amigo, manda aquela dica, olha, você quer estudar a plataforma Gonçalves Dias é o lugar. E aí você vai, espalhando o nosso trabalho, valorizando o nosso trabalho, trazendo para a gente muito mais audiência para que esse projeto possa continuar cada vez mais, ok? Nós dependemos de você e nós queremos aprová-lo, nós queremos levar você a alcançar os seus objetivos e você pode compartilhar isso com os seus companheiros de sala, amigos de rua, parentes, distantes ou próximos. Nós contamos com você, contamos com a sua grande participação. Um outro detalhe importante, que o professor André sempre está falando, a gente já grava aula há muito tempo, quase, aí já são 15, 17 anos gravando aula, tanto para a universidade como para o ensino médio, eu quero te trazer aqui a necessidade de você evitar perder a atenção. Então pegue seu material, isso, alinhe a coluna na cadeira, sente direitinho, procure relaxar para que seja cada vez mais aprazível o conteúdo, para que você possa absorver, para que você possa prestar atenção o máximo possível. Veja que nós não temos uma aula muito extensa, mas então dá para você ter uma concentração e apreender com mais, claro, afinidade, acuidade e até eficiência. Nós vamos trazer para vocês agora umas questões sobre um dos conteúdos mais básicos da filosofia, que é a própria questão da filosofia. O que é filosofia? Momentos da filosofia, períodos da filosofia, filósofos que estudam o quê? Elementos que a filosofia se utiliza para o estudo. Então, nós temos aqui muitas nuances, muitos caminhos que nós podemos, na verdade, atalhar ou determinar. E aí nós contamos, claro, com a sua apreensão deste conteúdo básico. Claro, nós estamos no ensino médio, ensino básico, então nós precisamos deste conteúdo que é básico, aparece em vários vestibulares, muitas provas, muitas questões, muitos certames em geral, eles cuidam deste conteúdo, que é um conteúdo legal, um conteúdo bacana, bom da gente refletir sobre ele, perfeito? Então vamos lá. A filosofia é uma disciplina, ou uma área de estudos, que envolve investigação, análise, discussão, formação e reflexão de ideias em uma situação geral, abstrata ou fundamental, né? Porque a filosofia ela é holística, ela cuida do todo. Porém, para que se utiliza de todas as qualidades acima mencionadas. Porém, para que se utiliza todas as qualidades mencionadas. Para que ela faz isso? Para que motivo? Para que elemento? Letra A, para continuar a vida de alienação? Não pode, né? A gente não pode dar continuidade. Para que se utiliza todas estas qualidades? Por que ela usa? Qual o motivo? Certo? Continuar a alienação? Você vai continuar deixando as pessoas ali presas num mundo que na verdade não existe, numa realidade paralela que não condiz com aquela que nós realmente temos efetivamente. Não pode ser superstição que um mito, por exemplo, traz, não pode ser verdadeiro. Adquirir um senso crítico, olha só, que palavra crítica. A crítica desvela ideologias, é justamente o contrário da letra A. A crítica, ela consegue apontar pontos positivos e negativos, o que é importante para o grande filósofo. Ele precisa enxergar o quadro todo. E visão de mundo. Olha que coisa interessante. Então a letra B, ela traz aqui, né, uma sugestão muito melhor que a letra A. Perfeito? Olha a letra C. É para não precisar mais estudar, cessar o estudo, acabar, encerrar. Com certeza, se é um caráter crítico, você tem o avanço, você tem o progresso. Então não vai encerrar necessariamente.
Para acreditar em todas as coisas sem questionamento, pelo contrário, a filosofia ela também tem o seu momento, não é o único. Muita gente diz assim, filosofia é perguntar. Não, calma. É um dos momentos, não é nem o único, mas é um momento importantíssimo, o questionamento. A filosofia é um saber assistemático? Nunca. Assistemático quer dizer que não é organizado. É para se tornar um saber, então, caótico, um saber de qualquer jeito, negativo. Ele é sistemático. Então, você já percebeu que a única saída que nós temos aqui é assinalar a letra B de bola. É isso? Então, marque para você nessa primeira questão, letra B de bola. Adquirir um senso crítico e visão de mundo. Então, para que se utiliza de todas as qualidades que a filosofia pode apresentar? Para adquirir um senso crítico e uma visão de mundo. Correto? Perfeito? Vem comigo. Vamos fazer mais uma aqui, para a gente poder consolidar cada vez mais. A filosofia não nos torna milionários, obviamente, não é esse o objetivo. Não nos ergue as dignidades do Estado. É até bastante descuidada destas coisas. Pode até não nos fazer subir a altos postos ou responder todas as nossas perguntas. Mas então, para que serve? Qual é a utilidade da filosofia? É uma pergunta muito interessante, né? Geralmente os alunos eles têm essa curiosidade. Professor, para que serve a filosofia? Qual é a utilidade dela? É válido lembrar vocês que a pragmática, a utilidade, o uso, para uma determinada função de conhecimento, ela não é tão determinante. Ou seja, ela não precisa ser descrita. Existe e se esgota em si mesmo. A filosofia, ela é pela própria filosofia e isso já se basta. Ah, mas eu queria uma utilidade. Claro que nós podemos tirar várias utilidades. Mas não que isso seja obrigatório. Tá? Então, uma coisa é a pragmática, a prática, o utilitarismo. Outra é a essência que se esgota em si mesmo. Okay? Mas veja só, esta questão ela está buscando nestas alternativas uma utilidade plausível que se harmonize e que se encaixe para a própria filosofia. Vamos ver se nós encontramos. É um instrumento pelo qual se procura a verdade, não na sua posse, sem se preocupar se vai achar ou não. Interessante. É a busca pela verdade. Não interessa se vai achar ou não. E detalhe, quando você acha uma verdade, ela pode mudar. Interessante. É a procura da verdade absoluta e fechou uma questão, criou uma megalomania até, né? Que fez uma coisa assim meio, saca? Bem radical, aí a filosofia não tem essa pretensão toda, dogmática até, sendo que se acha a dona da mesma, não faz nenhum sentido. Para que se tenha uma vaga ideia do mundo grego, não é uma vaga ideia do mundo grego, até porque ela transcende o mundo da Hélade, o mundo grego. Ela está no mundo romano, ela está na Europa como inteira, ela está na África, ela está na América do Sul e na Oceania, em todos os lugares que você possa imaginar. É o meio de mistificar, não é mitologia. Não é mitificar nem mistificar. Não é o mundo mágico, fantasioso, ingênuo, imaginativo. Através de suas crenças e medos. Bom, não vai fazer muito sentido isso. É somente o saber mal elaborado e ascético? Não é saber mal elaborado e na recusa ali do que a gente chama dos prazeres, não. Então, aqui nós vamos perceber também que a nossa opção mais clara, né, a nossa opção mais aprazível é a letra A que nós temos aqui. É a única que pode mostrar, dentre várias utilidades, uma das utilidades da filosofia, certo? É claro que a filosofia tem muitas utilidades, mas como eu falei a vocês, talvez não seja tão importante descobrir a utilidade, mas valorar a filosofia por ela mesma, em si, né? E esse saber em si é importante muito. Mas aqui nós vamos marcar a letra A. Marque nesta segunda questão a letra A para vocês, correto? Vamos fazer mais uma aí, nós estamos aqui no pique, né, tentando correr com isso aí. A palavra filosofia é grega, todo mundo já sabe. Filos, amigos, sofia, sabedoria. É composta por filos e sofia, tá? Significa amizade, amor fraterno, respeito entre iguais. Sofia quer dizer sabedoria. Filósofo, que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja o saber.
Assim, a filosofia indica um estado de espírito da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento, estima, procura e o respeita. No texto, a filósofa Marilena Chauí define o sentido da palavra filosofia criada por Pitágoras. Pitágoras é atribuída a Pitágoras. Pitágoras é uma lenda, né? Vamos combinar. Mas Pitágoras é um dos grandes autores dos quais, dentro da filosofia, não só da matemática, é atribuída a ele, claro, a criação da palavra filosofia. A filosofia nasce com o objetivo de uma questão de fé. Tá? Problemas da Filosofia, Lisboa Gradiva, 2009, o livro. Vamos ver. Dentro deste contexto, o sentido da palavra filosofia, como é que fica? Como é que eu encontro? Como é que eu posso perceber que é arquitetada essa palavra filosofia? Tá? Vamos lá. Concordar com as explicações dadas pela mitologia? Jamais, não é explicações harmonizadas com a mitologia. Aqui eu estou vendo um texto da Marilena Chauí, que está colocando, né, aqui a filosofia como um estado de espírito da pessoa que está ali alinhada, irmanada ou em um sentimento de busca pelo conhecimento, mas não é o mitológico. Questionar o conhecimento mítico, bem, melhor. Buscar explicações lógicas e racionais para o universo, encaixa até lá nos pré-socráticos, os filósofos da física, da cosmologia. Demonstrar a impossibilidade da construção de conhecimento verdadeiro? Não, não é impossível construir um conhecimento verdadeiro na filosofia. Atentar contra os deuses e desenvolver uma sociedade sem crenças? Não é necessariamente esta a grande intenção da filosofia ou do filósofo. Elaborar somente explicações lógicas também? Não. Assim fica fechado demais, assim traz uma falsa compreensão de uma espécie de enquadramento de uma filosofia que vai se utilizar apenas das estruturas lógicas e racionais, também não é somente isso. Então, por uma questão aqui de, claro, de acordo, até mesmo de encaixe ou de harmonia, a letra B, questionar o conhecimento mítico. Tá? Esta letra B, com o questionamento do conhecimento mítico, já traz para a gente uma boa proposição, então nós vamos assinalar, vocês vão assinalar para vocês aí, claro, a letra B de bola, que é uma letra aqui que traz para a gente uma boa sugestão de resposta, ok? Marque a letra B. Não vacile, é a letra B, essa aqui, a letra B que a gente vai marcar. Na quarta questão, nós temos uma questão a priori, ou seja, em primeiro momento, bem simples, mas ela requer um conhecimento muito apurado. E aí, para que você desenvolva mais conhecimentos, nós temos aqui a plataforma Gonçalves Dias recheada de conteúdos de filosofia, e não só de filosofia, nós temos sociologia, temos língua portuguesa, nós temos todas as disciplinas para você. E ali você tem uma grande gama de aulas que você pode assistir, voltar quantas vezes quiser, anotar, sugerir, interagir, mandar uma mensagem, da forma como você achar melhor, para você poder avançar nos seus estudos ou até mesmo aprofundar alguns, tá? Claro que dentro da perspectiva da educação básica. Fique bem claro, ok? Que é o ensino médio do qual nós estamos aqui nos referindo. Se alguma coisa é verdadeira, então a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade, segundo São João. Bom, o apóstolo João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. São Tomás de Aquino, as 5 vias da prova da existência de Deus. Olha só. Nós estamos falando de São Tomás, é só essa expressão, São, já dá a ideia de santo. E aí já fica uma dica bem legal. Eu falo de santo, eu estou encaixando com a igreja. Se é a igreja, então eu já tenho uma determinada gama de conhecimentos a serem mobilizados. Porque quando você pega aqui, você vai perceber que ele está falando da escolástica, e a escolástica é um tipo de filosofia que está dentro de um espaço temporal, correto? Nós vamos já saber qual é esse espaço temporal. Olha só, o trecho de São Tomás de Aquino é um exemplo claro da união de razão e da lógica com a fé. Esta característica marca pela qual algum período da filosofia ficou conhecido. Que período da filosofia é esse? Então, veja só. Você tem fé e razão. E aí você tem também o quê? A expressão são, santo, religião. Aí eu tenho a filosofia antiga. A filosofia antiga, ela não vai se encaixar dentro desse estereótipo, dentro desses conceitos, dentro dessas imagens.
A filosofia medieval, cristianismo, religião, os santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Olha só, estamos aqui muito mais para um período medieval, portanto. Filosofia pré-socrática, não, porque pertence à filosofia antiga. Filosofia medieval, filosofia da Idade Média, perfeito, aqui encaixa direitinho a letra B. Filosofia moderna já é alheia um tanto quanto a este pensamento religioso. Então aí já está um pouco distante, né? A filosofia moderna ali, ela tem uma certa dificuldade em enquadrar esses conhecimentos muito considerados teológicos, né? Ela quer, na verdade, se livrar disso. Filosofia contemporânea, não, já está muito distante, e os temas da filosofia contemporânea, como angústia, náusea, desespero, o próprio niilismo nietzscheano, são conceitos que não se encaixam muito bem aqui dentro destes elementos, que nós estamos falando de Deus, da prova de Deus, Deus como elemento a ser, certo, sempre levado em conta. Filosofia linguística, de todas as opções, essa aqui é uma das piores, porque a filosofia linguística ela vai lidar com a linguagem, ela vai lidar com as condições da linguagem, as proposições proferidas, o sentido e principalmente aliada ao cotidiano, o uso dela prático, normal. Então, a gente vai perceber, na verdade, que aqui a gente só tem a possibilidade de marcar uma alternativa que é a letra B, filosofia medieval. Você vai marcar a letra B, filosofia medieval, sabendo que nós estamos falando de um trecho, olha como é importante, o Enem trabalha muito assim, o EMA também. É um trecho que é citado para vocês e fala várias vezes em Deus, o Deus cristão, o Deus que conhecemos dentro da religião, que temos no Ocidente com maior força. Este período dominado, na verdade, por esta condição é o período medieval. Então, você vai assinalar a letra B de bola, filosofia medieval, correto? Marque para você, letra B. Tá faltando só uma questão. Vamos lá, não me deixa sozinho. Não me deixa sozinho, e essa aqui é show de bola. Pense numa questão bacana. Olha só, aqui, mais uma vez, nós temos aulas de todos os temas praticamente na plataforma Gonçalves Dias. Então, eu te convido a ir, dar um Gonçalves Dias, olhar ali, olha o leque de conteúdos e escolher aquele que você vai querer estudar. O que você tem mais dificuldade, comece por ele, ok? Mas nós temos questões também. Então você tem todo um cardápio aí para degustar e assim digerir a sua aprovação. Esta quinta questão. René Descartes desenvolveu um método filosófico baseado na dúvida para encontrar uma certeza na qual possa fundamentar o conhecimento seguro. Essa certeza fundamental de Descartes é chamada de cogito, ou seja, o que é o cogito? Pensar. E sua formulação principal diz o quê? Já fica muito simples para a gente, não é não? Nós sabemos que uma das expressões, geralmente a filosofia, o pessoal gosta muito dessas expressões assim, bem conhecidas. Só sei que nada sei. A essência do mundo, a existência precede a essência. Olha só, muitas frasezinhas de efeito. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Muitas frasezinhas bonitas. E existe uma atribuída a Descartes lá nas Meditações. Mas que expressão é essa? Vamos lá. Penso, logo existo. Boa. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Proposição cartesiana. Deus sive natura. Não. Medieval. Conhece-te a ti mesmo. O conhece-te, só precisaria do conhece-te, viu? Conhece já fica bonito. Isso aqui é da entrada do templo de Delfos, conhecido também muito pela boca de Sócrates. Só sei que nada sei. Olha, lá vem o Sócrates aqui de novo. Só o amor constrói, é até romântico, mas não é de Descartes, tá? Então, o que a gente vai pegar aqui como proposição cartesiana? Penso, logo existo. Nós só temos uma alternativa, que é a letra A, que tem esta expressão. O interessante é porque tem que vir ali, né, igualzinho. Penso, logo existo. Você pega aqui a letra A desta quinta questão para assinalar o nosso grande filósofo Descartes,
afirma a existência do pensamento primeiro, depois a existência. Então, é isso que vai atribuir a ele a condição de racionalista a partir dessas ideias inatas, guiadas pelo pensar, pelo conhecimento e pela nossa capacidade intelectiva, correto? Quinta questão, letra A, marque letra A. O Sr. André vai deixando vocês aqui um forte abraço e convidando para a próxima aula com muitas questões legais ainda. Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Mais uma aula para o nosso programa, né? De quê? Olha só, Paz Uema Enem. Então, você sabe que é o lugar de aprender, rever questões, né, dos vestibulares anteriores, tanto do Enem quanto da Uema, é aqui na plataforma Gonçalves Dias, na TV Educação. Eu sou a professora Cláudia Sotero, a Cacau Sotero, essa é a nossa deusa das Libras, e nós estamos aqui trazendo mais uma aula bem interessante. Bom, muitos alunos entram assim em desespero quando se trata de interpretação de textos. Vocês já ouviram alguém dizer assim, eu interpretei assim. Cada um interpreta do jeito que entende. Não é bem assim não. Vocês já viram, por exemplo, a Bíblia? A Bíblia é um livro complexo, algumas leituras assim bem difíceis de se entender. Mas a Bíblia, ela foi escrita num tempo, né, em determinado tempo, para um determinado povo, em um contexto específico. Portanto, não tem essa história de dizer assim, cada um interpreta do jeito que quiser, né? Estou usando o exemplo da Bíblia para te trazer para este assunto. Bom, para eu interpretar bem um texto, eu preciso ter domínio de leitura. E a decodificação é uma coisa bem diferente da leitura. Existem vários tipos de leitura. Eu posso fazer a leitura das expressões faciais, né? Existe a linguagem corporal. Às vezes a pessoa está dizendo uma coisa, mas no olhar daquela pessoa, no jeito que ela mexe a cabeça, né? Quem trabalha muito com perícia, quem trabalha, por exemplo, os detetives, eles têm as técnicas de identificar até se uma pessoa estiver mentindo, interpretando o olhar, o sorriso, o jeito de colocar as mãos, né? Então, o que é uma interpretação de texto? É a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem, podendo pensar, refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Gente, é interessante uma coisa. Aqui nesse conceito, né, é um conceito, né, eu posso formular um outro conceito. Não é nada amarrado, não é nada assim preso. Mas a interpretação de texto, ela vai além. Veja só, você tem que compreender o que está escrito, aí por isso que eu digo que decodificar é diferente de ler, porque quando, por exemplo, uma criança ou até mesmo um adulto é alfabetizado, ele vai aprender a juntar as letras, a formar as sílabas, né? Formando as sílabas, forma-se o quê? Formam-se palavras. E as palavras encadeadas, elas vão ter um sentido. E aí vão formando-se as orações, os parágrafos, certo? Então, para eu entender, para eu compreender um texto, eu preciso ter domínio de leitura. Primeiro ponto. Segundo, eu preciso compreender a mensagem e aí, olha só, pensar e refletir a partir daquilo que se absorveu após a leitura. Então, gente, interpretar vai além de compreender. Eu preciso captar elementos que podem não estar presentes naquele texto, mas eles podem estar de forma implícita, que me levem a uma reflexão, a um pensamento. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, com as fake news, né? News, notícias, fake, falso, né? Fake significa falso.
ou no caso de notícias falsas. Às vezes se pega um trecho de um discurso, um pedaço de uma fala, aí claro, a interpretação, aí nesse caso, a interpretação pode ser diferente da intenção do remetente, né? Do emissor, aquela pessoa que falou, que disse ou escreveu alguma coisa, tá certo? Bom, primeiro contato com o texto, como eu já disse, é muito importante a leitura. Então, eu preciso, na hora que colocar os olhos num texto, eu preciso fazer aquela leitura, assim, geral, olhar, ver que palavras que estão lá que eu não entendo, não sei o significado. Aí, nesse momento, quando eu tenho esse primeiro contato com a leitura, eu vou saber qual é o assunto que é tratado e qual a posição do autor. Pode acontecer de você ler a respeito de um tema que você não tenha domínio. Por isso que a leitura é importante. Mesmo que você não seja da área, né? O fato de eu não ser médica, isso não quer dizer que eu não possa ler um artigo científico abordando da área da medicina, né? Abordando a medicina. E aí eu vou ter um conhecimento, claro que leigo, eu sou leiga, né? Um conhecimento assim superficial, mas isso não me impede de fazer uma leitura de uma literatura dessa. Eu tenho que ler devagar, sem interromper essa própria leitura, atentar àquela pontuação, aquela vírgula que está no texto, é para que haja uma pausa pequena. Aquele ponto e vírgula é para que haja uma pausa um pouco maior que a vírgula, mas menor que o ponto. O ponto é uma pausa maior. Outra coisa, se você ler sem pontuação, não dá certo. Quer ver só? Eu vou fazer aqui um experimento com vocês. Ó. Atenção, ó. Preste atenção. O primeiro contato com o texto é muito importante, é nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do seu autor. Leia. Ó, eu nem vou conseguir terminar. Sabe por quê? Por causa da respiração. Ó. Eu preciso dar essas pausas. Se eu passo por cima do ponto, da vírgula, até o entendimento do texto fica comprometido, tá certo? Ah, Cacau, mas eu vou fazer uma prova, por exemplo, do Enem. São muitos textos, ainda assim. Aí você vai ter que ser esperto, vai ter que ser esperta, ler logo o comando da questão para ver se há uma necessidade de ler o texto inteiro. Às vezes, aquele texto inteiro é só para saber o sentido de uma palavra, às vezes de uma conjunção, às vezes de uma preposição, e aí você não vai precisar ler o texto inteiro, tá bom? Mas isso aí a gente fala depois. Então, já sei, não posso interromper a leitura, tenho que ler devagar, respeitando a pontuação. Para isso, existem questões no vestibular, né? Aqui eu trouxe questão do Enem, onde exige-se de mim uma boa leitura, né? Aqui, na aula, né, na nossa aula, a gente vai fazer uma leitura mais pausada, uma leitura assim, respeitando. Mas quando você tem essa prática, mesmo lendo rápido, você vai conseguir fazer as pausas, não se preocupe. Qual o objetivo dessa aula, Cacau? Que você entenda que compreensão e interpretação são coisas diferentes. Compreender o que está escrito é uma coisa, interpretar o que está escrito é outra. Para interpretar, eu vou precisar também de conhecimento de mundo. E o que é isso, Cacau? Conhecimento de mundo são aqueles conhecimentos que nós adquirimos através do nosso círculo de cultura. O que é isso? Aquela conversa que você tem com seus colegas no intervalo da escola. Aquela conversa que você tem com seus colegas que moram no seu bairro, aquela turma. Aquela conversa que você tem com pessoas de diferentes religiões, diferentes estados, às vezes até teclando, né, sendo amigo virtual. Você vai aprendendo costumes, crenças. Aí isso daí vai ajudar você a ter algumas interpretações acerca de textos que você não tem muita familiaridade. Já perceberam que, por exemplo, um pescador adquire conhecimento acerca do mar através das experiências, muito mais do que estudos científicos? Sim. Assim como uma pessoa que tem habilidade, por exemplo, para construir casas, um pedreiro,
Muitos pedreiros não estudaram engenharia e são experts no assunto. Isso chama-se conhecimento de mundo. Aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô, uma profissão. Existem muitas pessoas com habilidades que não estudaram, que não passaram pelo banco da escola. Conhecimento de mundo. Ah, Cacau, então eu não preciso estudar, eu vou só me ater ao conhecimento de mundo? Não. Eu quero te dizer que o conhecimento de mundo vai te ajudar a interpretar textos os quais você não tem domínio sobre determinados assuntos. Vamos ver esse texto aqui, ó. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Gente, não é nada pessoal, tá? Vamos fazer a leitura. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Vou fazer uma pausa aqui nesse primeiro parágrafo. Veja só, aqui é um estudo, né? É um estudo, né? Baseado aqui, ó, pelo presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ó, tem a ver com a medicina. Então, é um estudo científico, é uma pesquisa científica. Agora, isso aqui, eu estou vendo aqui uma informação científica, mas eu já sei, e você também sabe, que o exagero no sal, no açúcar, tomar pouco leite, comer menos fruta e feijão. Como? Um tal do miojo, né? Aquele macarrãozinho instantâneo, aquele hambúrguerzinho que vende lá na praça, perto da minha casa. Às vezes eu substituo um jantar por uma fritura. De vez em quando é legal, mas todo dia comer macarrão instantâneo só com aquele tempero que é industrializado, será que faz bem para a saúde? Então, esse texto aqui, ó, eu estou te trazendo informações de conhecimento do círculo de cultura, coisa que a gente vê. E eu não precisei ler sobre isso para agregar a esta informação científica aquilo que eu já tenho como informação pelas experiências, pelas conversas, tá certo? Voltando para a leitura. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração. A preguiça, meu Deus! Gente, como eu já disse, não tem nada pessoal. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Gente, preguiça, falta de vontade, desânimo, atividade física é muito importante para a nossa saúde. Não só para ter um corpo, não é para cultuar apenas para ter um corpo bonito, para ser saradão, saradona, não, questão de saúde. Então, esse texto aqui, ó, que eu acabei de ler os 2 parágrafos, traz para nós informações com base em pesquisa, ou seja, ciência, de situações que você com certeza está concordando. Talvez até tenha chuchu se identificando com esse texto. E o último parágrafo. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos tenham uma sobrevida menor, acredita Cláudia Coser, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, há 5 anos, os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens. No cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Exemplifica Cláudia. Então, eu tenho aqui um texto científico, certo? Então, sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que eu falei de coisas que estão fora do texto, para a gente poder acrescentar, mas aqui eu quero informações apresentadas no texto. Letra A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Letra B. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram
para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. E letra E, a prática regular de atividade física é um importante fator de controle de diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial. A gente tem aqui, né, falou de hipertensão, falou da alimentação, para eu saber que a questão que mais tem informações acerca do texto é a letra B, que é a letra A, que é a falta de atividade física, né? Vida sedentária e tal, alimentação desequilibrada do ponto de vista nutricional, estão constituindo fatores que se relacionam ao aparecimento de doenças crônicas, certo? Então, esse texto, ele é adaptado, né? E a gente vai fazer uma leitura para responder mais duas questões, né? Uma outra atividade. Bom, aos olhos de um brasileiro, pode parecer um milagre, mas a obra a experiência americana mostra que para evitar o desperdício de vidas jovens, não é preciso invocar milagre. A educação preventiva sobre riscos do álcool é um imperativo no sistema americano. Os especialistas dizem que a colaboração da comunidade e, sobretudo, do país, é outro fator decisivo. Além disso, a sociedade americana sabe que há duas possibilidades diante da lei: cumpri-la ou ser punido por ela. Gente, eu também aqui, eu tenho um texto, né, que está falando de uma realidade de outro país, mas eu tenho como fazer uma associação ao nosso país, porque a gente sabe que tem crescido o número de adolescentes, né, de jovens consumindo bebida alcoólica em excesso, envolvendo acidentes e etc. e tal. Essa questão é da UEMA, a arte de persuadir o leitor. O que é persuadir? É convencer. É isso que você faz na hora de fazer, por exemplo, uma redação na UEMA, no Enem. Convencer a banca, né, quem vai ler teu texto, que você tem argumentos plausíveis para defender aquele ponto de vista. Então, a arte de persuadir o leitor se inscreve no texto pela intencionalidade da linguagem empregada pelo autor. Você sabe, todo texto tem uma intenção. Quando eu digo o que eu quero, eu digo, não, eu estou brincando, mentira, eu quero. A minha intenção é aquela. Então, eu vou usar de artifícios dentro da linguagem para mostrar o que eu quero ou o que eu não quero. Então, tal informação permite afirmar que o substantivo empregado como contraponto para reforçar a linha racional defendida pelo autor está no seguinte fragmento. É outro fator decisivo, não é preciso invocar milagre, a sociedade americana sabe um imperativo no sistema americano ou para evitar o desperdício de vidas jovens. Isso aí também tem a ver com a gramática na construção textual. Você volta no texto e vai ver que não é preciso invocar um milagre, tá? Esse substantivo aqui, ó, milagre, é um contraponto para reforçar a linha de raciocínio. Ou seja, eu não preciso ficar doente e pedir um milagre para ficar boa. Eu preciso ter uma educação preventiva para não chegar ao ponto de só o milagre salvar a minha vida. Compreenderam? Próxima questão. Considerando que alguns elementos linguísticos só fazem ligações entre orações, períodos e frases no texto, mas também constituem marcas importantes no plano semântico discursivo, pode-se afirmar que o termo, além disso, na sétima linha. A gente está falando do mesmo termo, né? Vamos voltar aqui para ver qual é a sétima linha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? No caso, eu comprimi mais um pouquinho, mas a gente está falando aí da mesma coisa. Então, vamos lá.
Opera elemento de gradação, usando o argumento menos forte para atenuar as ideias anteriores, né? Ele começa falando de consumo, ele começa falando de alimentação, depois ele vai trazendo aquilo que ele defende, né? A educação preventiva na questão da alimentação, do comportamento. Estabelece uma relação disjuntiva entre as ideias, introduzindo um argumento oposto, ou introduz uma explicação da orientação argumentativa, justificando o que foi apresentado no período anterior, indica uma progressão discursiva, acrescentando um dado novo no processo argumentativo, ou faz uma retomada de ideias, repetindo com outras palavras os mesmos argumentos. Você que assiste na plataforma Gonçalves Dias, dá uma pausa no vídeo, volta para a leitura, para descobrir que a resposta é uma progressão discursiva, acrescentando um dado novo no processo argumentativo. Normalmente, quando você faz uma progressão dentro de um texto, e esse aqui a gente não vai ver agora, normalmente você vai fazendo vai dando um dado, depois um outro, depois o outro. Isso é uma gradação que a gente vê e fala numa outra aula. Compliquei? Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Cacau Sotero, Deusa, Paz Uema, Enem, aula, plataforma Gonçalves Dias, TV Educação, o seu lugar é aqui. Você que está no terceiro ano do ensino médio, você que já terminou o ensino médio e resolveu fazer vestibular, você que não está fazendo nada, estava aí mudando de canal, encontrou conosco, prazer, sejam todos muito bem-vindos a este lugar. Estamos aqui para trazer mais exercícios, mais comentários sobre questões tanto do vestibular da UEMA, né, do PAS, como do Enem, para que vocês fiquem mais, como é que eu vou dizer, bem preparados para esse desafio que vocês enfrentarão daqui a um pouco tempo, tá? Bom, uma dica aí para você que vai fazer Enem. A primeira competência exigida, Cacau, eu já sei, mas a gente repete, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, né, do Enem, conforme está descrito na matriz de referência do exame, né, que vamos dizer assim, aquele código todo que a gente tem que seguir, né, as instruções, envolve dominar a norma culta da língua portuguesa. Ou seja, falar de forma clara, objetiva e de acordo com a gramática, sem coloquialidade, embora eu saiba o que aquela expressão signifique, eu tenho que me ater à norma culta, tá? Fazer uso das linguagens matemática, artística, científica, de línguas espanhola e inglesa. Para que eu tenha domínio, né, da língua portuguesa, que é o assunto que nos interessa, eu preciso ler, compreender, pensar e refletir sobre o assunto abordado no texto, certo? Então, os principais personagens de charges e tirinhas também aparecem no Enem. Então, quando eu interpreto, quando eu entendo, eu preciso conhecer aquele diálogo e entender um contexto, né, que aparece como um texto, uma questão. E eu tenho que acertar a resposta, tá certo? É comum a gente ouvir alunos dizerem: mas eu não concordo com isso aqui. Mas eu interpreto desse jeito. Mas eu interpretei assim. Como eu já falei na aula anterior, interpretação não é de acordo com aquilo que eu acho. Assim como os chuchus recebem prova subjetiva. É para eu responder do meu jeito? Gente, só tem uma resposta. Você pode usar maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Assim é com a interpretação. Não existe essa história de dizer assim, mas é porque eu interpreto do jeito que eu quero. Isso não existe, tá? Isso é um sofisma,
né, uma crença limitante, vamos dizer isso, eu falando aqui de outras questões, para explicar para vocês que determinadas situações não existem. E se tratando de língua portuguesa, interpretação de texto, lógico, eu sou professora de língua portuguesa, eu falo para vocês da norma culta da língua, mas isso também vai te ajudar, como eu vou voltar aqui para você bem entender, fazer uso de linguagens no campo da matemática, no campo da arte, da ciência. Fazer aquelas traduções de outras línguas, eu vou precisar de um conhecimento profundo, um conhecimento preciso das normas gramaticais. Por isso nós estudamos as 10 classes, tá certo? Bom, falando de charge, você já sabe o que é uma charge, o que é um cartoon, a gente já tem aula sobre isso. Procura aí na plataforma Gonçalves Dias, vocês vão achar aí essas aulas. E aí você tem que entender o contexto, né, daquela historinha que vai ser colocada lá na sua prova. Bom, a palavra linguagem, né, fala muito de linguagem, é usada no sentido amplo. Língua é uma coisa, a língua portuguesa, linguagem, aí eu tenho a compreensão. Eu vou ter que compreender diagramas, mapas, gráficos, ilustrações, quadrinhos, pinturas, charges, tudo isso vai compreender a linguagem. A linguagem é o conjunto, né, de elementos que eu utilizo, inclusive a língua, para expressar, para falar, para dizer alguma coisa. E a pessoa a qual eu vou dizer alguma coisa, você vai dizer alguma coisa, ela tem que compreender e ser capaz de refletir, de pensar acerca daquilo que foi dito. Certo? Beleza. Bom, para começo de conversa, a gente tem aqui uma tira da Mafalda. Olha aí bem na tua tela. Você tem que observar a figura, né, das personagens, como elas estão, as feições, tá bom? Aí a leitura. No primeiro quadrinho, a Mafalda diz assim: para onde vocês acham que a humanidade está indo? Aí os dois começam a responder. Para a frente é claro, quer dizer, a palavra foi interrompida. Só que como um está de frente para o outro, o da sua esquerda diz assim, né, o terceiro quadrinho, a frente é para lá. E o que está à sua direita no terceiro quadrinho diz também, a frente é para lá. No caso, eles falam juntos. E olha só, a Mafalda no meio, o balão tem só um ponto de exclamação. Então, gente, aqui eu tenho que fazer a leitura da linguagem. Eu tenho que observar, olha só, quando eles falam juntos, esse desenho aqui é como se a Mafalda estivesse olhando para os dois, ó. Então, isso aqui é uma leitura que eu estou fazendo. Quando eles falam juntos, a Mafalda, o balão aqui, só tem uma exclamação. O ponto de exclamação, ele existe para indicar uma surpresa, uma admiração, não é assim que a gente aprende? E agora olha aí na tela o último quadro, último quadrinho. Lá não é frente. A tua frente não é a minha frente, mas aliás, assim, vou ler de novo. Lá não é frente, mas é a minha frente. A tua frente não é a minha frente. Não. Estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Então, aqui eu tenho um texto que que me leva a compreender. A humanidade vai para frente, ou seja, progride, evolui, certo? É nesse sentido. Ah, Cacau, mas tem outra forma de eu interpretar isso? Não, gente. Teria sim, a humanidade caminha, né? Dá passos para frente. Mas nesse sentido, a Mafalda traz para nós esse entendimento no último quadrinho, quando ela diz assim, ó, estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Por quê? Porque duas pessoas estão sentadas uma de frente para a outra e cada uma está olhando para a sua frente, ou seja, a visão de uma que está olhando para, no caso,
você aí para a sua direita, é diferente de quem está olhando para a sua esquerda. Então, esse quadrinho engraçadinho, bonitinho, traz para nós informações bem profundas, né? É a questão do ponto de vista, né? Se eu estiver numa posição, é óbvio que eu vou olhar de um jeito. Se eu estiver numa outra posição, eu vou olhar de outro jeito. Então, esse texto trabalha ponto de vista, argumento e, claro, a Mafalda chega à conclusão que a humanidade não vai para frente porque as pessoas, né, os humanos, não conseguem compreender, aqui nesse caso, a noção do que é ir para frente ou ir para uma outra frente. Olha só que texto interessante. Bom, a conversa entre Mafalda e seus amigos. Lembrando que numa prova de vestibular você não vai ter esse tempo todinho para fazer essa análise que eu fiz. Você vai ter que fazer isso em menos tempo. Por isso os exercícios, por isso o treino, né? A gente treinando, a gente se torna habilidoso naquilo que a gente quer realizar. Então, se você ler muito, se você estudar compreensão e interpretação textual, essa habilidade vai ficar muito fácil de você desenvolver. Então, a conversa entre Mafalda e seus amigos. Letra A. Revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. Letra B. Desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. Expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes. Ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias ou mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar as divergências. Bom, aqui a gente tem 5 alternativas. Eu fiz a explicação para vocês. Não é um texto atual, né, não foi desenhado agora, mas é um texto que se aplica muito na atualidade. As nossas divergências políticas têm feito pessoas até matarem. Né, gente, que absurdo. Uma pessoa mata a outra porque começa a brigar sobre política. Que coisa feia. Isso é atraso da humanidade. Respeito ao ponto de vista, respeito às ideias do outro. Tá bom? Se você for votar num candidato X, porque você acha isso, isso e aquilo, quem não for votar no candidato X tem que respeitar a sua posição. Assim como você também tem que respeitar a posição daquela pessoa que vai votar num candidato diferente de você. Fica a dica, tá certo? Então, em relação a esta questão que traz para nós, olha só, isso é contextualizar. Eu estou vendo aqui um quadrinho onde se fala de divergência, olha só, eles começaram a brigar porque os dois estão em posições distintas. Por isso que é atualizado o assunto. Isso, quando eu trago isso para o meio que eu estou vivendo e cabe um texto desse, eu digo que isso é contextualização, tá certo? Quando você aplica uma situação em algo que esteja ocorrendo naquele momento da sua fala, tá bom? Então, qual alternativa você marcaria aqui? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ou ainda letra E? Ih, gente, não coloquei a resposta, né? Vamos tentar aqui, vamos de novo. Então, gente, a conversa entre Mafalda e seus amigos revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. É isso? Desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. Expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes. Ó, predomínio de uma forma de pensar, né? Uma pessoa pensa de um jeito e o outro pensa de outro e não há entendimento. Ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito? Com certeza não. Mostra a preponderância do ponto de vista masculino? Também não. Então, a gente fica entre A, B e C, então, expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes, também não, porque não está mostrando ali que há entendimento, tá bom? É a dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir, elas não convergem, elas divergem. Então, desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. Resposta certa, letra B. Não coloquei o gabarito, mas estou trazendo para vocês, tá bom? Outra questão agora do Enem.
também tem a ver com interpretação, tá certo? Bom, a ambiguidade é uma linha de raciocínio. Às vezes, se você não falar direito, aí sim, eu posso interpretar de uma forma diferente, tá bom? Então, colocar as palavras no sentido figurado, onde não caberia, pode dar uma divergência aí de entendimento. Então, vamos lá. Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão, e isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. Entenderam? Então, existem palavras que, fora do contexto, elas vão ter um significado até malicioso. Observa aí na tua tela. Chega a Rosinha, né? A gente vê que é um texto onde o que ela diz não dá para perceber, mas ela fala assim, Chico. Aí ele, no segundo quadrinho, ele olha para dentro da sua calça e ela mostra um constrangimento, ela fica vermelha, tá? Aí ele diz assim, quem entende as mulheres? Aqui a gente tem a questão de variação linguística, tá bom? Então o que você vai fazer agora? Você vai tentar imaginar o que a Rosinha pode ter dito para o Chico Bento olhar para dentro da calça e ela ter ficado constrangida. Embora a imagem esteja em preto e branco, mas ela ficou rubra, né? Ela ficou vermelhinha. Vamos lá. Em uma conversa ou leitura, a gente já leu o enunciado, ó, nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que é, letra A, faz uma pose bonita. Letra B, quer tirar um retrato? Você vai dizer, igual Cacau, retrato? O que é isso? É uma foto, né? Uma foto. Sua barriga está aparecendo. Foi por isso que ele olhou para a barriga? Olha o passarinho ou cuidado com o flash? Você já sabe, né? Quando a gente vai tirar uma foto, essa expressão, olha o passarinho, ela é comum, né? A questão está bem aqui. Agora eu vou voltar ao quadrinho para a gente fazer um entendimento mais preciso. Olha só. Quando ela diz, olha o passarinho, ele olhou para o passarinho dele, né? Os meninos, aquela coisinha de criança, o meu passarinho, o pintinho, sei lá. Como ela falou passarinho, ele abriu, olhou para cá, você olhou o passarinho dele, né? O seu órgão genital. E ela ficou constrangidíssima, não era isso que ela estava falando. E aí ela pegou a máquina fotográfica e deu na cabeça dele. Então, a frase que cabe aqui é, olha o passarinho. Engraçado, né? É um texto que usa a linguagem, mostra para nós o uso indevido e também é um texto que provoca humor. A gente tem mais um quadrinho também, um texto é da UEMA, do ano passado. É um texto bem providencial, porque é um assunto histórico. Olha só, duas crianças, elas estão de bike e, com certeza, alguém perguntou para elas, né, essa pessoa que só aparece, que pelo jeito aqui é um guarda, de quem são as bikes, né, de quem são as bicicletas. Aí eles dizem, sim, claro que são nossas. Aí eu vou deduzir, eu vou interpretar com informações que não estão explícitas, mas eu posso inferir, ó. De quem são? Essas bicicletas são de vocês? Aí uma responde assim, sim, claro que são nossas. Aí o guarda diz assim, e a nota fiscal? Nota fiscal? Mas quem ia carregar uma nota fiscal? Aí uma das crianças apresenta, olha só, aqui, senhor. Aí o que a gente tem que observar aqui? Nós temos duas crianças, uma branca e uma negra, uma preta. E somente a criança preta apresenta a nota fiscal da bike. Por que será? Fácil de entender. Vamos para a questão. Analise as assertivas considerando a leitura. 1. Trata-se de racismo estrutural, dado que, historicamente, um grupo étnico foi relegado à subalternidade, perpetuando a estrutura desigual da sociedade brasileira, que exclui indivíduos e grupos em função de suas características físicas. 2. Revela-se em racismo científico, uma vez que a tese
da eugenia procurou associar características físicas herdadas biologicamente com traços intelectuais e morais, defendendo existir seres humanos superiores e inferiores. Preste atenção, tá? O negócio de racismo científico tem a explicação, para a gente poder responder certinho aí qual assertiva é verdadeira, ou quais. 3. Demonstra o racismo institucional, visto que há tratamento diferenciado para as pessoas conforme o seu fenótipo por parte de agentes públicos e privados que trabalham em organizações e empresas e em instituições. E 4. Exprime o racismo criminal, na medida que o critério racial se tornou elemento explicativo das diferenças de aptidões profissionais e das tendências criminosas, associando habilidades e tendências à ideia do determinismo genético. Gente, a gente tem aqui vários tipos de racismo, mas a gente quer o racismo que se aplica à situação, tá bom? A gente viu aqui, ó, racismo estrutural, racismo científico, racismo institucional e criminal. E a resposta certa é, tcharam, o racismo, vou voltar aqui para você ver, ó, o estrutural, número 1, e o institucional, número 3. Por quê? Vou botar aqui a explicação para vocês, ó. Uma ideologia não nasce do nada. Alguém cria, alguém desenvolve, alguém, né, trabalha isso. Nem repousa no vazio, mas exprime de maneira invertida, dissimulada e imaginária a praxe social e histórica concreta. Isso se aplica à ideologia democrática, ou seja, a Tira traz o racismo mostrando que apenas a criança preta teria que apresentar a nota fiscal. Então, é algo, infelizmente, real, atual e que a gente precisa combater. Seja científico, seja institucional, qualquer tipo de racismo é crime e precisa ser banido da nossa sociedade. Isso é feito entre nós. É a gente que lança fora essas ideias. Compliquei? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa mais uma aula de redação no nosso preparatório Paz UEMA Enem. Então vamos lá conferir a aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar sobre o padrão culto escrito da língua. Na verdade, do jeito que está lá na orientação da prova do Paz UEMA. É assim que vocês vão encontrar o padrão escrito da língua portuguesa, o padrão culto e escrito da língua portuguesa. Lembrando que a aula de hoje está voltada para o Paz UEMA. Teremos algumas aulas onde o foco será o Enem. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A língua é um código utilizado para elaborar mensagens, sendo, portanto, um dos mais eficientes meios para a comunicação entre os falantes. Os níveis de linguagem dizem respeito a duas modalidades da língua, ambas executadas em diferentes contextos comunicacionais. Então, quando é que eu vou saber qual é a língua que eu vou estar utilizando, né? Se vai ser uma linguagem mais despojada, uma linguagem mais cuidadosa, isso tudo eu vou saber de acordo com o contexto situacional. Se eu estou entre amigos e familiares, se eu estou em um evento mais formal, se eu estou numa reunião de trabalho. Então, de acordo com a situação, nós vamos fazer uso de uma linguagem mais rebuscada ou de uma linguagem mais despojada. A norma culta conta com maior prestígio social e normalmente é associada ao nível cultural do falante. Quanto maior a escolarização, maior a adaptação com a língua padrão. Então, turma, não tem como a gente não fazer essa associação. Quanto maior o nível escolar, maior é a tendência de ter uma linguagem mais formal, uma linguagem que respeita as concordâncias, as regências verbais e todas essas variantes que vêm de onde? Da gramática normativa. Então, nós temos a língua culta e a linguagem culta e a linguagem mais coloquial. Então, vamos ver aqui um texto que vocês vão perceber claramente a diferença entre esses dois níveis de linguagem. Venho solicitar
a clara e evidente atenção de Vossa Senhoria para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, a um movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento, sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico de suas funções orgânicas devido à natureza que dispôs a ser mãe. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Esse texto é atual ou trata-se de um texto antigo? Tudo isso tem que ser analisado para que você possa saber o nível de linguagem. E aí, o que vocês diriam? É um texto atual ou um texto antigo? Onde ele repudia totalmente a prática do futebol pelas mulheres? Certamente é um texto bastante antigo, onde ele vê a mulher com o único e exclusivo papel de servir ao lar, de ser mãe, de ser esposa, e não pode sequer pensar em um esporte que pudesse atrapalhar o objetivo principal da mulher naquela época, que era ser mãe, esposa e dona de casa. Então, esse trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, o José Fuzileiro, que foi encaminhada em abril de 1940. Então, observem que todos esses fatores, eles vão influenciar na linguagem. Fatores quais? Fatores como a região do falante, a escolaridade do falante, o tempo histórico, né? Só pensar em algumas palavras que a gente já não utiliza e outras palavras que vão surgindo o tempo todo, principalmente com a nova era digital, né? Com a linguagem totalmente digital. E pensar em algumas palavras que caíram em desusos, algumas palavras lá do tempo dos nossos pais, dos nossos avós e até mesmo do nosso próprio tempo. Algumas palavras vão sendo substituídas por outras palavras que estão em mais evidência. Então, quais são as características da língua culta? Ela é usada em situações formais e em documentos oficiais. Tem uma maior preocupação com a pronúncia das palavras, assim também, né, como na questão da escrita. Tem o uso da norma culta, a ausência de gírias, a gente não vai ter o uso das gírias. E é uma variante prestigiada, né? Você, quando vê uma pessoa que fala super bem, que utiliza as conjugações verbais da forma correta, você já fica ali meio preso, tentando entender a forma como aquela pessoa né? Querendo ou não, chama um pouco a atenção. Basta ver nós, maranhenses, que gostamos de usar o pronome tu. Quando a gente faz a concordância correta, as pessoas já ficam achando o nosso jeito de falar um pouco mais diferente. Alguns acham até um pouco mais rebuscado, e aí dizem que o português do Maranhão é o português mais bonito, o português mais correto. Apenas um mito linguístico que foi criado. A linguagem coloquial, ou a linguagem popular, é mais dinâmica, sendo marcada por uma grande fluidez verbal, já que não existe a preocupação excessiva com a norma padrão da língua. Nela são permitidos muitos recursos expressivos da linguagem, como gírias, e podem ser facilmente encontradas nos textos literários, nos quais se admitem licenças poéticas, né? Então, não tem tanto essa preocupação com a concordância, né, com as regências, e aí é utilizada muitas expressões essas que muitas vezes são regionais, fazem gírias que são de uso de determinadas comunidades, e aí sim aqui é uma linguagem menos cuidadosa. A língua coloquial, ela é uma variante espontânea, ela é utilizada com relações informais, ela não possui muitas preocupações com a gramática normativa, presença de coloquialismo como pega leve, se toca, tá rolando. Imaginem, turma, vocês vão fazer uso desse tipo de linguagem na redação de vocês, na produção textual de vocês? Não. Inclusive, se você quiser citar alguma gíria, alguma expressão popular, algo que foge desse padrão culto da língua portuguesa, porque lá no início da prova tem a orientação. As orientações, elas são muito claras. Vai ter a instrução que diz, utilize o padrão culto da língua portuguesa. Uma escrita
culta da língua portuguesa. Então, você já tem essa orientação, você não pode fugir disso. Então, se você for fazer uso de gíria, de alguma coisa, é sempre bom colocar entre aspas, né, para que você possa fazer uma explicação mais pormenorizada dessa expressão que você está utilizando. Então, na linguagem coloquial, como eu falei, já tem também a questão das gírias, as formas reduzidas ou contraídas, que a gente utiliza muito também quando estamos mandando mensagem nos aplicativos. Outro cuidado que vocês devem ter. Nós estamos tão acostumados a abreviar, a reduzir as palavras, quando mandamos mensagens através dos aplicativos, que é capaz de fazer isso na hora da prova. Se você está mandando um bilhetinho informal para alguém, está escrevendo um recadinho ali no caderno, não tem problema. Ou se você está mandando uma mensagem via aplicativo, também não tem problema. Você colocar o VC, o PQ, tranquilo, sem problema. Mas cuidado, vocês podem acabar levando isso para a redação de vocês. Se vocês não têm o hábito de treinar a escrita, de produzir textos, lá na pressa vão acabar colocando o que sozinho, em vez de colocar que, o e. Já pensou colocar o porquê, só o P e o que lá na prova de redação de vocês? Então, muito cuidado, porque vocês vão quase que no automático. De tanto escrever assim, sem nem perceber, vão acabar colocando também na prova de redação. Por isso, é muito importante que vocês façam a revisão. O uso de agente no lugar de nós. O agente ele dá uma informalidade muito grande. O agente ele é mais utilizado na fala, na oralidade, não tanto na escrita. Vamos substituir esse agente por nós e conjugar o verbo da forma adequada. Lembrando que agente separado, né, turma? Se eu coloco junto, aí já dá um outro significado. Agente de limpeza, agente de saúde, agente de trânsito, tem um outro significado. O uso frequente de palavras para articular ideias. Vocês vão ter que fazer uso dos conectivos, mas conectivos que sejam relacionados a, por exemplo, as conjunções, as preposições, e não esses conectivos, tipo assim, aí, imaginem, estão escrevendo a redação de vocês, aí chegou, não tem, né? Não tem como, né, turma? Então, busquem conectivos que tornem o texto de vocês um texto coeso, um texto coerente, fazendo uso dos recursos da língua padrão, certo? A língua coloquial, por ser descontraída, relaciona-se com a língua oral, enquanto a culta está relacionada com a escrita. Então, para vocês não esquecerem mais, falou de língua coloquial, linguagem coloquial é aquela do dia a dia, mais descontraída. Ela está associada a quê? Está associada à fala. Imaginem vocês se a gente tivesse o tempo todo que nos policiarmos com a maneira como falamos. Tudo muito certinho, utilizando as palavras com as terminações corretas, né? Então, seria até um pouco chato e cansativo se comunicar dessa forma. Enquanto que a linguagem culta, ela está onde? Na escrita. A escrita, ela precisa ser mais cuidadosa. A escrita, ela possui normas, né? Que são as normas que estão regidas lá na gramática, normas de concordância, de regências e todas aquelas regras que nós fomos aprendendo ao longo da nossa formação. Então, vamos lá para a leitura de algumas questões aí de vestibular, né? Vamos ver como é que isso é cobrado e qual é a diferença entre a linguagem coloquial e a linguagem culta. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem perceber de forma muito natural. Por quê? Porque a oralidade é muito diferente da escrita. A forma como falamos é muito diferente da forma que escrevemos. Questão 1. Leia um trecho do poema A Terra é Natural. Nunca esqueçam de olhar a fonte, de onde é que vem aquele texto, tá? Logo lá embaixo a gente já vê que o texto é de quem? Patativa do Assaré. Pronto, já me deu aí muitas dicas. Patativa do Assaré, né? Já vou ter aí muitos indicativos de que trata-se de uma linguagem mais, né, mais nossa, que mais regional, né? A terra é natural. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Uma linguagem muito simples,
mas ele busca aí passar a informação, passar a mensagem, ele ainda coloca rima ali, né? E vocês conseguem ver que tem uma criticidade muito grande. Não é a linguagem que você utiliza, se ela é culta ou coloquial, que ela vai ali posicionar sobre o seu texto, né? Se ele é ou não, se ele tem um grande valor ou não. Não é isso que define, tá certo? Mas claramente já consegue diferenciar e saber qual foi o tipo de linguagem utilizada aqui. Vamos para o comando da questão, ó. Essa questão fala sobre o quê? Nível de linguagem. Então, dê uma olhadinha lá em níveis de linguagem e variações linguísticas. 2 temas aí para vocês estudarem. Anota aí no caderno de vocês, níveis de linguagem e variações linguísticas. Vale a pena revisar esses temas. Com relação ao nível de linguagem empregado no poema, é possível afirmar que, letra A, a linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema e, dessa forma, impede que o leitor compreenda o seu conteúdo e o seu sentido. E aí, turma, impediu que nós compreendêssemos o sentido do texto? Ficou claro ou não a mensagem que o Patativa da Saré quis passar? Letra B, as palavras doutor, coroné e mulher revela uma característica exclusiva do dialeto nordestino da língua portuguesa brasileira. É exclusivo? Letra C. A linguagem empregada no poema é padrão, embora haja poucas palavras como doutor, coroné, mulher e deixe, que são utilizadas na linguagem coloquial. Letra D. A linguagem do poema é coloquial, já que é construído a partir da reprodução fiel da fala de algum nativo da língua portuguesa. Letra E. A linguagem empregada no poema é padrão. O que ocorre é que as palavras doutor, coroné e mulher eram assim escritas antigamente. E aí, o que vocês acham? Vamos ver a opção correta? A linguagem do poema é coloquial, né? Ela é reproduzida a partir da fala de algum nativo da língua portuguesa. Mas o que marca? Aí, o que marca é a questão do regionalismo. É isso que marca bastante esse poema que nós acabamos de ver do Patativa do Assaré. Então, é uma linguagem coloquial e não é a linguagem padrão. Mas nem por isso deixamos de compreender a mensagem. Não é porque a linguagem é coloquial que não passa uma mensagem importante e também compreensível. Questão 2. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu. É esse só? Ixi, cavalo tamanco, aguado, presta mais não. Então é um trecho de Guimarães Rosa. Esta história, meu tio e o Iauratê, do Rio de Janeiro, né? Então, olhem sempre a referência do texto. Turma, a referência não está ali por acaso. A referência também dá muitas dicas para vocês. Observe que quando nós falamos, nós temos algumas manias, né? E nós maranhenses, então, temos muito, né? Dá para fazer uma lista aí bem vasta, bem extensa. Então, vamos ver aqui. A linguagem, ela foi marcada por construções o quê? O que marca a linguagem ali? Construções sintáticas, que são complexas e inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. E aí, vocês acham que dificultou o fato dele fazer expressões que são bem típicas da oralidade? Letra B, trata-se de uma linguagem formal. Tem algumas questões, turma, alguns itens que vocês já vão eliminar de cara. Utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. Letra C, gírias e interjeições, como ixe e aguado, prioritariamente utilizada entre os jovens, sendo assim, incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. Ou letra D, coloquialismos, linguagem formal, como mecê e tá, que são apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. Tá ali, o rapaz ia passando, ele puxou uma prosa, puxou uma conversa, então não tem nada de muito formal ali. Tá fácil essa questão, não tá, turma? Qual opção vocês marcariam? Opção correta? Letra D, né? O tempo todo aparecem coloquialismos, aparece uma linguagem bem informal, como mecê, tá? Que são típicos da informalidade que o falante se encontra, né? É muito natural falarmos dessa forma.
Então, mais uma questão. Entre ideia e tecnologia. Entre ideia e tecnologia. O grande conceito por trás do Museu da Língua é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza, a forma como falamos o português nas mais diversas situações cotidianas é talvez a melhor expressão da brasilidade, né? Foi tirada aí da Revista de Língua Portuguesa. Vocês vão encontrar muito essas duas vertentes. Uma vertente que defende que nós devemos falar uma língua padrão, uma língua culta, que isso vai refletir também no que é ser brasileiro, né? Ela traz um prestígio e outros não. Outros vão defender que, desde que haja a compreensão, o entendimento, a comunicação, é permitido. Fazendo, claro, a diferenciação entre a língua escrita e a língua falada. Nessa sim, na escrita, nós temos algumas regras que devem ser seguidas. Mas vocês vão encontrar muitos artigos, muitos estudos que vão privilegiar o uso da linguagem padrão, que colocam essas novas formas de falar, da questão digital, das gírias, expressões, como algo que não deveria nem existir. Então vamos para o comando da questão. O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando o quê para o leitor? O que ele destaca aquele texto? Letra A, ele fala sobre a inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país, era esse o foco do texto? Letra B, importância da língua para a construção da identidade nacional. Letra C, afetividade tão comum ao brasileiro, retratada através da língua, da cultura. Desculpa, da língua. Letra D, relação entre o idioma e as políticas públicas na área da cultura. Ou letra E, diversidade étnica e linguística existente no território nacional. E aí, qual vocês marcariam? Essa também tá fácil, né, turma? Opção correta, a importância da língua para a construção de uma identidade nacional, né? Toda essa preocupação com a forma de falar. Então, turma, a nossa aula de hoje foi sobre o padrão culto escrito da língua portuguesa. Vocês vão encontrar desse mesmo jeitinho lá na prova do PAS Enem, do PAS UEMA, desculpa, do PAS UEMA, o padrão culto escrito da língua portuguesa. É o que vocês devem utilizar na prova de vocês. E aí fica alguns conteúdos para vocês revisarem. Quais são esses conteúdos? Níveis de linguagem, funções da linguagem, variedades linguísticas e também um pouquinho sobre a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Então é isso, um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula.